Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E que alegria nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. E hoje chegamos então a esse domingo, dia 24 de junho de 2018. Celebramos em comunhão com toda a igreja hoje a solenidade da Natividade de São João Batista. E a liturgia de hoje nos propõe as seguintes leituras. Primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos de 1 a 6. Salmo responsorial, Salmo 138, 139. Segunda leitura, extraída do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 22 a 26. E o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, que vai nos narrar o seguinte: Quando se completou o tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram quanta misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado e alegravam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Disseram-lhe: Ninguém dentre os seus parentes é chamado com este nome. Por meio de sinais, então, perguntaram ao pai como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante sua boca se abriu, a língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos se encheram de temor, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: que vai ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando hoje a solenidade da Natividade de São João Batista. São João Batista, que é também um dos santos a qual nós comemoramos esse mês de junho, onde nós, através do testemunho desses 3 grandes santos, Santo Antônio, celebrado no dia 13, e hoje São João Batista, e no próximo final de semana, dia 29, nós teremos então ali a solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja, ela então nos apresenta grandes homens para que nós possamos então perceber que, na simplicidade, na sua humanidade, eles foram capazes de se abrir à ação redentora e transformadora de Jesus e puderam dar testemunho do seu amor, da sua misericórdia, da sua verdade. E assim são exemplos também para cada um de nós. São João Batista, por exemplo, juntamente com Nossa Senhora, são os únicos santos em que a igreja celebra o seu aniversário natalício, ou seja, o seu nascimento para essa vida, assim como também o nascimento para a vida em Deus. E é claro que São João Batista nos convida a podermos então refletir aquilo que nos propõe a primeira leitura de hoje, extraída do livro do profeta Isaías: a escolha de Deus desde o nosso ventre materno. A nossa vida é querida por Deus. Querida, amada, zelada. E é por isso que a igreja, ela então preza pelo valor da vida, desde o momento da fecundação do óvulo até o seu fim último, até o seu último suspiro. A igreja preza porque a vida, ela é amada e querida por Deus. Então, nós temos, nessa primeira leitura de hoje, um personagem escolhido por Deus para poder então ser luz das nações. Mas como se deu essa eleição, essa escolha? Desde o ventre materno, Deus o preparou, Deus o chamou, não para ser apenas mais um, mas para ser luz, para poder então revelar o seu projeto de vida e redenção e salvação para a humanidade. E é claro que, ao olhar para a primeira leitura, lá no tempo do profeta Isaías, o autor está se referindo a Josias, que foi um grande rei, que pôde então ali
deixar-se conduzir, ser instrumento, canal da graça de Deus para a vida do seu povo. Mas, à luz da ótica cristã, que é um olhar que nós então olhamos para essa primeira leitura, nós vamos perceber que esse servo, por excelência, é Jesus, mas que antes de Jesus, e aí a segunda leitura dos Atos Apóstolos vai nos narrar justamente essa escolha onde João Batista ele veio preparar o caminho para o Senhor, ou seja, ele foi o precursor, aquele que veio preparar a vinda de Jesus. E como se deu essa preparação de João Batista? Ora, desde então o seu chamado ali no ventre da sua mãe Isabel. Nós temos então ali, no evangelho que nós acabamos de ouvir, Zacarias, que diante do momento do nascimento de João Batista, vão então circuncidar e dar o nome à criança. E querem dar o nome do seu pai Zacarias. E Zacarias estava mudo porque ele duvidou daquilo que o anjo havia lhe confiado, lhe proposto, lhe anunciado. E aí então ele ficou mudo diante disso. E é interessante nós então refletirmos, mas por que Zacarias ficou mudo? O que o autor quer nos dizer com isso? Que quando nós não confiamos, não acreditamos na palavra de Deus, nós não temos como pregar, como anunciar, como falar das maravilhas do Senhor. É preciso que eu primeiro experimente, que eu creia. Ninguém vai sair pregando no nome de Jesus se não acredita em Jesus Cristo. Pode até falar, mas vai soar falso. Porque uma coisa é você falar de, e outra coisa, melhor dizendo, é você falar com. Então esse é o grande diferencial. E Zacarias não acreditou, duvidou. E ali então perguntam para Zacarias qual seria o nome da criança. E ele então, numa tabinha, ele vai escrever: João é o seu nome. João, meus queridos amados irmãos, significa Deus é misericórdia. E é justamente isso que o povoado ali, a região montanhosa da Judéia, presencia. Deus agindo misteriosamente na vida de Zacarias e Isabel, que já eram de idade avançadas. Mas aqueles que confiam em Deus podem então experienciar o cumprimento da sua promessa. E é justamente isso que se realiza, se cumpre no ventre de Isabel. Nasce João com a missão de poder então preparar os caminhos do Senhor. E aí então nós podemos olhar novamente para a segunda leitura, extraída aí para nós do livro dos Atos Apóstolos, onde então Lucas ele vai descrever, falar primeiramente de Davi, ele que foi então um grande rei para Israel, que foi um grande homem que deixou-se conduzir como instrumento das mãos do Senhor para o povo de Israel. E aí então avançando, chegando ao Novo Testamento, nós temos então um personagem que faz para nós essa transição do Antigo para o Novo Testamento, ou seja, João Batista. E João Batista, então, ele assume essa missão de ser o precursor, de preparar os caminhos para o Senhor. Como? Anunciando a conversão, chamando a atenção do povo para a mudança de vida. E ele, então, é apelidado de Batista porque ele batizava. Ele batizava lá no Rio Jordão com água, mas ele mesmo reconhece que depois dele vem aquele que é maior do que ele, a qual ele não é digno nem desatar a correia de sua sandália. Meus queridos amados irmãos, uma característica que para mim sobressai sobre o personagem, a figura de João Batista, é a humildade. Porque João Batista tinha tudo para poder então se passar pelo Messias, porque ele realizava sinais, ele era tido, reconhecido como profeta, e poderia facilmente se passar como Messias, mas ele não fez. Ele se colocou no seu lugar. E aqui fica o grande exemplo para nós, enquanto cristãos, enquanto agente pastoral. Precisamos então ser humildes. Não somos nós que devemos aparecer, nos promover, mas é Jesus. E olha que quando o nosso eu aparece mais do que o nome de Cristo,
devemos tomar cuidado. É preciso repensar a nossa caminhada para que o nome de Cristo possa ser reconhecido. E João Batista vai nos dizer, é preciso que eu diminua e ele cresça. Então é preciso que nós diminuamos muitas vezes para que o Cristo possa aparecer. Porque muitas vezes nós queremos crescer e não é o Cristo que aparece. Somos nós. E assim então, João Batista nos ensina qual é o caminho para aquele que então quer ser discípulo, missionário do Senhor. A humildade. É a humildade, reconhecer o seu lugar, que estamos aqui para fazer algo com a graça de Deus, porque não somos capazes de fazer nada, senão a graça de Deus agir através de nós. Somos apenas instrumentos na mão do Senhor. E é assim que se portou São João Batista, e é por isso que ele é reconhecido como esse grande santo, não somente pela igreja, mas pela piedade popular. Quantas pessoas aí no norte e nordeste, no interior, em Minas, celebram hoje essa data com a vigília, e ali fazem a fogueira, e tudo aquilo que é próprio, né, dessa festa, dessa solenidade a qual a igreja celebra hoje. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos nos abrir à graça de Deus como o fez João Batista, porque o Senhor também escolheu cada um de nós, desde o ventre materno, para sermos também nós luz das nações, para anunciar as maravilhas do amor de Deus, principalmente nesses tempos em que nós estamos inseridos. Mas tudo isso só será possível se nós, então, reconhecemos a nossa limitação e agirmos com humildade. É assim que Cristo poderá aparecer, e não nós. E diante disso, poderemos levar a Deus um grande louvor, uma grande ação de graças, porque o Todo-Poderoso opera também em nós maravilhas, e quer ser reconhecido e convida, chama a cada um de nós, para que possamos ser sinal da sua presença, do seu amor, diante de toda a sociedade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte desse nosso canal, dessa família, que nos ajuda a compartilhar, divulgar esse canal. Muito obrigado a você que assume comigo também essa missão de evangelizar através desse nosso canal do YouTube. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que se inscreve no nosso canal. É fácil, é só você clicar aqui embaixo, inscrever-se em vermelho, e estará aí também fazendo parte dessa grande família. Lembrando que se você só se inscreve uma só vez, não precisa escrever mais não, tá? Se você já se inscreveu, pronto, é o suficiente. Porque se você clicar de novo, você vai desinscrever, tá bom? Ative também o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe seu like para que a gente possa então crescer aí nesse nosso canal. E vamos evangelizando, aproveitando também essa oportunidade que nos é concedida através dos meios de comunicação social. Conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.